Fala, estudante! E aí, tudo beleza? Edwards Miranda aqui. Hoje a gente vai falar de um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês os aplicativos que eu uso para estudar e dar sugestões de como você pode utilizá-lo ou não. Mas fica até o final do vídeo, que eu tenho a dica mais importante sobre uso de aplicativos para o estudo, beleza? Vamos sem enrolação logo para o papo de estudante, vai! Mudando aqui a minha tela. Olha só, beleza. O primeiro aplicativo que eu queria mostrar para vocês, ele é o Evernote. Cara, eu tenho, assim, eu já usei muitos aplicativos, mas eu sempre prezo um pouquinho pela simplicidade. Quanto mais fácil, melhor. Porque às vezes você vai pegar aplicativos lá que, nossa, fazem de tudo, mas você nunca vai conseguir usar direito. E isso vai te dar mais ansiedade do que qualquer coisa. O Evernote, ele sabe aquelas anotações? Eu não sei se você usa muito celular no bloco de notas, mas ele pode ser um bloco de notas mais organizado. Porque olha só, você cria cadernos aqui. No caso aqui, ó, eu tenho vários cadernos criados. E aí, por exemplo, a cada curso que eu faço, por exemplo, aqui, eu venho, clico nesse caderno, ele vai abrir um monte de anotações. No caso, está carregando aqui, está demorando um pouquinho. E no caso aqui, eu acho que eu não joguei nenhum dentro do curso. Eu criei um caderno específico para cada curso. Por exemplo, esse curso aqui de formação de copy. E aí eu vou escrevendo notas, aulas, cada aula, cada módulo, eu vou colocando certas coisas ali. Por quê? Isso aqui vai me dando facilidade. Em vez de eu ficar escrevendo em papel, porque eu tenho um péssimo hábito também de colocar muito papel. E depois eu vou perdendo esse papel, eu não tenho controle, enfim, vai sendo complicado. O que eu costumo fazer? Agora eu escrevo tudo aqui dentro desse Evernote. Eu vou assistir na aula, geralmente eu tenho duas telas ou deixo minimizado, vou escrevendo, eu vou assistir na aula, vou fazendo as anotações, e aí pronto, eu tenho a ideia daquela aula ali. Como vocês sabem, eu sempre aconselho muito que você estude através de questões e eu também faço isso. Como todo mundo, eu gosto de dar uma olhada rápida numa aula teórica, mas não adianta nada se eu não tiver nenhuma anotação sobre isso. Então, eu gosto de ir anotando algumas coisas de forma bem rápida ali, bem superficial. A ideia é essa. E depois eu vou fazer um tratamento desse conceito, desse conteúdo aqui, para ficar fácil de revisão. Claro, você pode abrir aqui o tempo todo, a hora que você quiser, mas eu gosto de algo mais simplificado. E aí, eu vou para um outro aplicativo que eu gosto de usar bastante, que é o Notion. Cara, o Notion ele é um pouco complicado no sentido que você pode fazer de tudo nele. Então, eu estou ainda criando, vamos dizer, uma template que me atende com... Opa, deixa eu fechar isso daqui. Que me atende com maior agilidade. Mas uma coisa simples que você pode fazer é, por exemplo, criar uma página como essa. E aí você coloca aqui, por exemplo, os conhecimentos, os conteúdos, quem são as pessoas, os cursos, as ideias, as ferramentas. Como assim, Edwards? Olha só. Por exemplo, eu coloco os tipos de conhecimento que eu quero ter ou que eu tenho interesse em conhecer. Aí, por exemplo, aqui tem finanças, economia, marketing, gestão, teologia, desenvolvimento pessoal, criação de crianças. Minha filha tá vindo aí, né? Jiu-jitsu, física, inglês, geopolítica. E aí eu vou colocando o status daquele conhecimento que eu estou buscando ou não. Os conteúdos eu vou colocando aqui, se eu li um artigo, se eu vi um blog, se eu vi um vídeo. As pessoas que estão relacionadas com esse tipo de assunto, de repente, por exemplo, em economia, eu gosto muito de um economista tal, então eu coloco ele como pessoa. Se eu fiz algum curso, eu ainda estou criando isso aqui, mas eu já uso o Notion para algumas coisas, principalmente para deixar anotado coisas importantes ali. Por exemplo, o que eu aconselho que todos os alunos tenham, e isso pode ser no Notion, pode ser aqui, mas um lugar que você vai guardar tudo aquilo que você precisa rever quando você estiver chegando próximo da prova. Então, você vai fazer o seguinte, você cria, por exemplo, uma página aqui e vai colocando questões. Sabe, eu já vi gente chamando isso de caderno de erros. Você está lá, estudando por questões. E aí, você vai fazendo várias questões, vai corrigindo e tal. Algumas questões muito boas, que abordam vários assuntos de uma vez, ou aquela questão muito difícil, você salva a questão dentro, você cria, sei lá, aqui ó, no Notion, cria página de erros. Você cria uma página aqui, legal, e chama ele de caderno de erros. Pronto. E aí você vai vir colocando aqui, ó, questão 1.
Ou você digita, ou você simplesmente joga aqui dentro, enfim, tanto faz. Mas por quê? Você vai colocando uma embaixo da outra. Vai chegar algum momento que você tá faltando, sei lá, 2 semanas para a prova, 3 semanas para a prova. Você vai, quer saber? Agora eu preciso olhar os meus cadernos de erro. Aquelas questões que eu juntei nos últimos meses e eu vou tentar resolver todas elas de novo. E aí você tá tudo aqui, ó. O Notion, ele é bem facilitado, que você pode colocar imagem, você pode arrastar a questão, você tira print, enfim. Ele é muito facilitado nisso, beleza? Então eu uso primeiro o Evernote, que é uma ideia de anotações rápidas ali, principalmente para curso, me economiza em papel, que eu vou deixar jogado por aí, eu vou perder. E depois eu venho numa segunda partição aqui, deixar registrado isso, vamos dizer que mais para a posteridade. Tem conhecimentos que eu preciso e que eu deixo lá todo organizadinho, só que a verdade é que eu não vou ver eles com tanta frequência. Não está muito relacionado a um estudo para um concurso, por exemplo. Está mais relacionado para, por exemplo, como criar uma página. Bom, eu preciso desse conteúdo, mas eu não vou usar o tempo todo, então eu deixo lá registradinho aqui no meu Notion. Um outro aplicativo que eu uso bastante, mas aí ele é um pouco diferente, por assim dizer, é o Anki. O Anki, ele é um tipo de aplicativo para você fazer flashcards. Como vocês sabem, eu sou muito adepto a questões e eu não gosto dos flashcards como boa parte das pessoas costumam utilizar, que é para ficar decorando as coisas. Hoje o Anki eu uso exclusivamente para inglês. Então o que eu faço? Eu tenho uma meta ali diária de assistir pelo menos 1 hora por dia de conteúdo em inglês, no máximo com legenda em inglês, então não pode ser legenda português. E aí eu vou assistindo esse conteúdo. Ao longo das conversações, às vezes aparecem algumas palavras que eu não sei, e aí eu vou adicionar nos baralhos. Eu posso criar o baralho, eu até chamei esse baralho de inglês Mário Vergara, mas você pode criar o baralho. E aí como é que vai aparecer a coisa para você? Você vai simplesmente vai escolher o baralho para ele, ok? E aí você vai colocar aqui, por exemplo, na frente do cartão. Por exemplo, vamos pensar algo em história. Quem descobriu o Brasil? E aí você vai ter que descobrir, você vai ver esse card e vai puxar na memória. Quem será que foi que descobriu o Brasil? E aí atrás você coloca a resposta. Pedro Álvares Cabral. Cabral, será que é assim? É assim? Enfim, deve ser desse jeito. E aí você adiciona. Então, quando você for estudar, vai aparecer aqui um caderninho, Pedro Álvares Cabral. Aí você vai clicar lá e estudar. Não gosto muito desse tipo de ideia pro estudo seu do vestibular, mas é uma forma. A questão é, não fique preso a isso, ou não coloque fórmulas aqui, principalmente voltado para matemática e para física. Evite decorar fórmulas desse jeito, faça mais nas questões que isso vai fazer mais sentido. Mas de repente tem alguma coisa interessante que você pode aproveitar esse ano. Como eu disse, eu uso para vocabulário no inglês, mas você pode adaptar para alguma outra coisa. Aí aqui ele vai te dar as estatísticas de como que está sendo o seu estudo. Tá bem lento aqui porque eu estou gravando a tela, né? Então, ele vai te dar as estatísticas, olha só, quantos cards eu consigo ver, quantos cards ao todo eu tenho, desde sempre. Eu já tenho mais de 2.000 cards e assim vai sucessivamente. Esses são os 3 aplicativos que eu utilizo. Mas agora, vem a parte que eu considero extremamente importante, tá? Olha só, galera, como eu disse para vocês, uma das coisas mais complicadas em ferramentas de estudos que eu vejo com os meus alunos é que, na verdade, eles acreditam, em sua maioria, que a ferramenta vai fazer toda a diferença para o estudo. Que, na verdade, é a ferramenta que é a chave do sucesso e não necessariamente o próprio estudo. Então, se você já deve ter procurado vídeos assim no YouTube, você já deve ter visto alguns, você já deve ter visto muito mais aplicativos, mas uma coisa que eu sempre tenho para mim, opte pela simplicidade. Opte sempre pela praticidade. Quanto menos é mais. Se você é apto a folha de papel, não tem problema. Usa a folha de papel. A questão é, não adianta você querer ter milhares de meios de estudos mirabolantes se ele não funciona para você. Você percebe que eu só uso 2
E eu ainda estou adaptando, que é o Notion, porque ele me ajuda em muitas coisas da empresa, mas ele não me ajuda em muitas coisas de estudo ainda. Então eu estou adaptando ele para algumas rotinas. Isso pode acontecer com você também. Então tome bastante cuidado com essa questão. Não, agora eu vou usar todas as ferramentas possíveis, mas às vezes não é útil para você. E a chave de um estudo não está na ferramenta que você está usando, mas está em técnica que você está utilizando para estudar. Então, você pode ter a melhor ferramenta, mas se você não usa ela com uma técnica correta, isso não vai adiantar. Então, se você quiser somente usar o Evernote, se você quiser somente usar o Notion, ou você usa outra ferramenta e que essas não fazem sentido para você, não tenha problema. O importante é você lembrar da técnica. O importante é você lembrar que para você estudar de forma consistente, você precisa resolver questões. E para você organizar as questões importantes, os assuntos importantes, talvez seja interessante você ter alguma ferramenta. Agora, qual você vai utilizar, isso não importa muito. O importante é você usar a técnica certa. Fechado, galera? Com esse vídeo é só. Deixa aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo mais aprofundado sobre o Notion, que a gente pode fazer um vídeo específico da ferramenta que eu estou criando para o meu uso próprio, mas que eu posso dividir com vocês. Beleza? Galera, aquele abraço e valeu!